Schrödinger, a espinha dorsal da mecânica quântica. Mas não se engane, ela não é apenas um conjunto de símbolos. É um mapa, um guia para entender o mundo quântico, revelando como as partículas se comportam, interagem e, o mais intrigante, como as probabilidades moldam a própria realidade. Sem essa equação, nossa compreensão do universo, em sua menor escala, simplesmente desmoronaria. Agora, imagine usar essa mesma equação não apenas para compreender a realidade, mas para moldá-la, criar máquinas que operam baseadas nessas probabilidades, refletindo a complexidade do cosmos. Isso não é ficção científica, é computação quântica. Foi em 1980 que um físico chamado Paul Benioff teve uma ideia revolucionária. E se os computadores não operassem com bits comuns, mas sim com unidades que seguissem as bizarras leis da mecânica quântica? Ele propôs um conceito que mudaria o futuro da tecnologia: a máquina de Turing quântica. Esse foi o primeiro passo real para o que hoje conhecemos como computação quântica. Na época, a ideia parecia absurda. Os computadores clássicos estavam evoluindo rapidamente, mas, ao tentarem simular sistemas quânticos, batiam numa barreira. O problema não era apenas velocidade, mas o fato de que os computadores tradicionais simplesmente não conseguiam lidar com a complexidade exponencial da física quântica. Foi aí que duas mentes brilhantes, Yuri Manin e Richard Feynman, entraram em cena. Eles sugeriram algo radical. Para realmente entender os sistemas quânticos, precisaríamos de computadores que operassem como eles. Em 1984, essa ideia inspirou Charles Bennett e Gilles Brassard a irem além, aplicando os princípios quânticos à criptografia. Eles perceberam que o comportamento imprevisível das partículas poderia ser usado para criar um sistema de comunicação absolutamente seguro, algo que antes parecia impossível. Assim nasceu a distribuição de chaves quânticas, uma forma de proteger informações que não depende da complexidade dos algoritmos, mas das próprias leis fundamentais da física. Imagine um cenário. Duas pessoas, digamos, Lucas e Sofia, querem trocar mensagens secretas, mas há um espião, Marcos, tentando interceptá-las. Usando o método de Bennett e Brassard, Lucas envia a Sofia uma sequência de fótons, cada uma representando um bit de informação, um 0 ou um 1, codificado em seus estados quânticos. Aqui está a mágica. Se Marcos tentar medir esses fótons, ele inevitavelmente os altera, deixando um rastro claro de sua interferência. Para garantir a segurança, Lucas e Sofia verificam parte da sequência para detectar qualquer tentativa de espionagem. Se tudo estiver intacto, a chave pode ser usada para criptografar a mensagem. Se houver sinais de manipulação, descartam a chave e começam de novo. Esse método é revolucionário porque não importa quão poderoso seja um computador, as leis da física garantem sua inviolabilidade. O impacto disso já pode ser sentido hoje. A distribuição de chaves quânticas já está sendo utilizada em setores altamente sensíveis, desde comunicações governamentais até transações financeiras, garantindo que informações confidenciais permaneçam seguras, mesmo em um mundo onde a computação quântica avança a passos largos. Mas e os computadores clássicos? São obsoletos? De jeito nenhum. Sem eles, nossa sociedade moderna simplesmente não existiria. Foi com esses sistemas que construímos a internet, exploramos o espaço e revolucionamos a medicina. Eles não são fracos, apenas limitados. No entanto, quando se trata de resolver certos problemas extremamente complexos, eles começam a falhar. É aí que entra a computação quântica. Os computadores clássicos processam informações em bits zeros e uns como pequenos interruptores de luz sendo ligados e desligados em sequências precisas. Isso funciona para muitas tarefas, mas se torna um grande problema quando enfrentamos cálculos exponencialmente complexos, como simular moléculas para desenvolver novos medicamentos ou quebrar criptografia. Isso acontece porque os computadores clássicos são obrigados a resolver esses problemas passo a passo,
testando cada possibilidade uma de cada vez. E mesmo que façam isso incrivelmente rápido, essa abordagem tem seus limites. Já os computadores quânticos jogam um jogo completamente diferente. Eles operam com qubits, que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, graças ao fenômeno da superposição. Isso significa que, em vez de testar uma combinação de cada vez, eles podem considerar todas as possibilidades simultaneamente. Imagine tentar adivinhar a senha de um cofre de 4 dígitos. Um computador clássico tentaria uma combinação por vez. Um computador quântico, no entanto, consideraria todas ao mesmo tempo, tornando tarefas impossíveis para máquinas tradicionais algo acessível e rápido. A computação quântica ainda está nos estágios iniciais, mas já provou que pode revolucionar tudo, desde a medicina até a inteligência artificial. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era da tecnologia, onde as leis misteriosas da mecânica quântica não são apenas estudadas, mas utilizadas para transformar a realidade. O que vem a seguir, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o futuro será quântico. Imagine tentar adivinhar um código de 10.000 combinações. Um computador clássico testaria uma a uma, seguindo um processo linear e demorado. Já um computador quântico poderia analisar todas as combinações ao mesmo tempo, encontrando a resposta quase instantaneamente. Essa capacidade de explorar múltiplas possibilidades simultaneamente dá aos computadores quânticos uma vantagem extraordinária. E isso é apenas o começo. Outro princípio fascinante da computação quântica é o emaranhamento, um fenômeno onde 2 qubits ficam conectados de tal forma que a alteração do estado de um afeta instantaneamente o outro, independentemente da distância. Essa interconexão permite que os computadores quânticos processem informações de uma maneira que os sistemas clássicos nunca poderiam igualar. É como se um grupo de mentes brilhantes trabalhasse em sincronia perfeita, trocando insights em tempo real e resolvendo problemas complexos em instantes. Para você ter uma ideia, um computador quântico com apenas 300 qubits pode armazenar e processar mais estados simultâneos do que existem partículas no universo observável. Isso significa que a capacidade computacional desses sistemas ultrapassa qualquer coisa que possamos imaginar. Mas por que isso é tão importante? Bem, a computação clássica tem dificuldades com problemas que crescem exponencialmente. Simular uma simples molécula com algumas dezenas de átomos pode exigir mais poder de processamento do que todos os supercomputadores do mundo combinados. Já os computadores quânticos conseguem lidar com essa complexidade naturalmente, tornando-se ferramentas revolucionárias para a descoberta de novos medicamentos, o avanço da ciência dos materiais e a compreensão dos fundamentos da vida. E então temos a criptografia. Hoje usamos sistemas como o RSA para proteger nossas informações online. A segurança desse método depende da extrema dificuldade de fatorar grandes números primos, algo que levaria milhões de anos para um computador clássico resolver. No entanto, um computador quântico, equipado com o algoritmo de Shor, poderia quebrar essa segurança rapidamente, tornando obsoletos os sistemas de criptografia atuais. Imagine que você está comprando um livro online. Quando você insere os dados do seu cartão, seu navegador os criptografa como se os trancasse em um cofre, que só a loja pode abrir com sua chave privada. Se um hacker quiser acessar esses dados, precisaria descobrir essa chave. Com a computação clássica, isso é quase impossível. Mas com a computação quântica, esse cofre pode ser arrombado em minutos. A otimização também é um dos campos mais promissores para a computação quântica. Desde planejar rotas para entregas, programar voos, até administrar o fluxo de trânsito em grandes cidades, os computadores quânticos podem analisar todas as possibilidades simultaneamente e encontrar a solução mais eficiente em questão de segundos. Isso não é apenas conveniência. Significa uma economia absurda de tempo, energia e recursos. Mas nem tudo é perfeito. Apesar do potencial gigantesco,
Os computadores quânticos não são a solução para todos os problemas. Para tarefas do dia a dia, como checar e-mails, assistir vídeos ou rodar jogos, eles são completamente inúteis. Os computadores clássicos são incrivelmente eficientes para executar instruções de maneira sequencial e rápida. Usar um computador quântico para essas funções seria como pilotar um foguete para ir ao supermercado. Outro detalhe importante é que, ao contrário dos computadores clássicos que entregam resultados exatos, os computadores quânticos oferecem respostas baseadas em probabilidades. Para garantir precisão, é preciso rodar os mesmos cálculos várias vezes e aplicar algoritmos que amplificam as respostas corretas. Isso significa que, embora incrivelmente poderosos, eles também têm suas limitações. A computação quântica está apenas começando, mas suas implicações são profundas. Desde a revolução na saúde e na ciência dos materiais até mudanças radicais na segurança digital, o impacto dessa tecnologia será imensurável. O futuro está chegando e, com ele, uma nova era da computação. A computação quântica é incrivelmente poderosa, mas sua energia bruta ainda está longe de ser totalmente aproveitada. Os côvados, que são os blocos fundamentais desses computadores, são incrivelmente sensíveis. Qualquer perturbação, seja uma vibração, uma variação de temperatura ou até mesmo uma leve interferência eletromagnética, pode colapsar seu estado quântico, tornando os cálculos impossíveis. Para evitar isso, esses sistemas precisam operar em condições extremas, próximas do zero absoluto, e isolados de qualquer ruído externo. Manter esse ambiente não é apenas desafiador, é também extremamente caro e requer uma tecnologia altamente sofisticada. Outro obstáculo é a correção de erros. Como os côvados são incrivelmente instáveis, erros são comuns e corrigi-los exige o uso de côvados adicionais para atuar como backups. Isso significa que, na prática, para rodar um algoritmo que, teoricamente, precisaria de 1000 côvados, seria necessário um número real na casa dos milhões. Construir um computador quântico com essa escala ainda está muito além das nossas capacidades tecnológicas atuais. Hoje, os sistemas quânticos são protótipos em fase inicial de desenvolvimento. Plataformas como o Sycamore do Google e o ASP-M3 da RTI são avançadas, mas ainda limitadas. O Sycamore, por exemplo, é utilizado principalmente para pesquisa em criptografia, enquanto o ASP-M3 está focado em simulações quânticas na química e no aprendizado de máquina. Isso mostra que, embora tenhamos progredido, ainda há um longo caminho até que essa tecnologia esteja pronta para resolver problemas realmente revolucionários. E mesmo quando conseguirmos avançar, os computadores quânticos não serão uma solução universal. Eles são incrivelmente eficientes para certos tipos de problemas, como fatoração de números gigantes ou otimização de processos complexos. Mas, para a maioria das tarefas cotidianas, os computadores clássicos ainda são mais rápidos e práticos. Um computador quântico não vai rodar seu aplicativo favorito ou transmitir vídeos com mais eficácia, mas ele pode nos ajudar a resolver problemas que estão além da capacidade dos sistemas convencionais, como compreender melhor o universo, criar novos materiais ou desenvolver medicamentos inovadores. A frase clássica "ninguém entende a física quântica" reflete bem o mistério dessa ciência. Até mesmo gênios como Richard Feynman admitiam a dificuldade de compreendê-la completamente. No entanto, mesmo sem entendê-la totalmente, estamos conseguindo aplicá-la. Recentemente, o Google fez história com seu chip quântico Willow, que conta com 105 côvados e avançou significativamente na correção de erros, tornando os cálculos mais confiáveis e práticos para aplicações reais. O Willow resolveu um problema específico em menos de 5 minutos. Para efeito de comparação, esse mesmo problema levaria os supercomputadores clássicos mais avançados do mundo mais tempo do que a idade do universo para concluir. E isso não foi apenas um experimento de laboratório. Essa capacidade pode ser usada para projetar novos materiais, otimizar cadeias de suprimentos e até acelerar a descoberta de medicamentos que salvam vidas. Ao mesmo tempo,
A inteligência artificial tem feito avanços impressionantes. O AlphaFold da DeepMind conseguiu prever como as proteínas se dobram, um problema que intrigava cientistas há décadas. A IA se destaca pela sua capacidade de aprendizado e adaptação, resolvendo problemas complexos que antes eram considerados impossíveis. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a computação quântica não é apenas uma versão mais rápida da IA. Ela resolve problemas que, mesmo com toda a capacidade da IA, simplesmente não poderiam ser resolvidos por um computador clássico. O conceito de vantagem quântica se refere exatamente a isso, a capacidade de resolver problemas que estão além do alcance dos computadores tradicionais. E ainda que a IA tenha encontrado formas de simular certos resultados da computação quântica sem hardware especializado, a verdadeira questão não é qual delas é superior, mas sim como essas tecnologias podem se complementar. Enquanto a IA é excelente para diversos tipos de análise e aprendizado de dados, à medida que os problemas se tornam mais complexos, a computação quântica se torna a ferramenta ideal. Em 2022, um experimento utilizando o processador Sycamore do Google simulou matematicamente o comportamento de um buraco de minhoca. Não foi criado um buraco de minhoca real, mas a pesquisa forneceu insights sobre como a informação poderia viajar em um espaço-tempo teórico. Esse experimento explorou conceitos como o emaranhamento quântico e o teletransporte, pilares da física quântica que podem revolucionar nossa compreensão da realidade. Ainda estamos nos primeiros estágios dessa revolução. A computação quântica não está aqui para substituir os sistemas clássicos, mas para expandir o que é possível. É uma ferramenta para o extraordinário, não para o cotidiano. Pode não rodar seus aplicativos favoritos, mas pode desvendar os segredos do universo. Os cientistas deram um passo à frente na busca para entender a estrutura fundamental do universo ao explorar um conceito revolucionário, o princípio holográfico. Essa teoria sugere que toda a realidade tridimensional que experimentamos pode ser apenas uma projeção codificada em uma dimensão inferior, assim como um holograma carrega informações em uma superfície plana, mas se manifesta tridimensionalmente. Inspirados por essa ideia, pesquisadores utilizaram computadores quânticos para simular como a informação poderia viajar através de um buraco de minhoca, espelhando descrições teóricas da física moderna. O experimento, realizado com um processador quântico, conseguiu manipular estados quânticos de maneira sofisticada, demonstrando padrões que se alinham com o comportamento esperado de um buraco de minhoca no espaço-tempo, o que torna isso tão revolucionário. O modelo utilizado, baseado na ponte de Einstein-Rosen, conseguiu conectar duas áreas da física que tradicionalmente se recusam a cooperar: a mecânica quântica e a relatividade geral. Embora não tenham criado um buraco de minhoca real, os cientistas mostraram que a computação quântica pode ser usada como uma ferramenta poderosa para explorar alguns dos mistérios mais profundos do cosmos. Se olharmos para os princípios da mecânica quântica, encontramos conceitos como superposição, emaranhamento e interferência, que desafiam nossa intuição sobre a realidade. Um computador quântico, por exemplo, não processa informações de forma linear como um computador clássico, mas sim explorando múltiplas possibilidades simultaneamente. Isso se assemelha ao próprio funcionamento do universo em seu nível mais fundamental. Partículas não possuem estados fixos até serem observadas. Sistemas quânticos podem interagir instantaneamente a grandes distâncias e probabilidades determinam resultados. O físico Seth Lloyd propôs uma ideia fascinante. E se o próprio universo for um gigantesco computador quântico? Se isso for verdade, cada partícula, cada força e cada interação seriam parte de um cálculo cósmico em
constante execução. Nessa perspectiva, tudo o que observamos, desde a rotação de uma galáxia até o movimento de um elétron, poderia ser parte de um sistema de processamento quântico. Se os computadores quânticos podem simular buracos de minhoca, será que poderiam simular o próprio universo? O experimento realizado no processador Sycamore se torna ainda mais impactante sob essa ótica. Não foi apenas uma simulação de um fenômeno teórico, mas uma demonstração de que os princípios fundamentais que regem o cosmos podem ser replicados artificialmente. Isso significa que, ao avançarmos na computação quântica, poderemos simular fenômenos como buracos negros, matéria escura e até mesmo as condições que levaram ao nascimento do universo, permitindo respostas para questões que há séculos desafiam a ciência. Mas há algo ainda mais intrigante. A forma como os princípios da mecânica quântica parecem se encaixar perfeitamente com os processos que observamos na realidade. É como se o universo estivesse projetado para ser entendido dessa maneira, usando a mesma linguagem matemática dos computadores quânticos. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se um avanço na computação quântica nos aproxima da resolução de problemas práticos, ele também pode nos aproximar da compreensão definitiva da própria natureza da realidade. Eles dizem que o universo está escrito na linguagem da matemática, mas até mesmo os números têm seus limites. Pegue uma moeda e jogue-a para o alto. Você obteve cara. Jogue novamente. Cara de novo. E se fizer isso mais vezes, as probabilidades podem parecer simples, mas a verdade é que, com apenas 20 lançamentos, há mais de 1 milhão de sequências possíveis. Agora, imagine jogá-la 266 vezes. O número total de sequências possíveis supera a estimativa do número de átomos no universo observável. Se tentássemos contar cada sequência uma a uma, mesmo com bilhões de pessoas e computadores ajudando, levaria trilhões de vezes a idade do universo para finalizar a contagem. O ponto é que os seres humanos são atraídos pela simplicidade, mas o universo é fundamentalmente complexo. Desenvolvemos modelos para simplificar fenômenos, não porque a realidade seja simples, mas porque nosso cérebro só consegue processar informações dessa maneira. É como procurar chaves perdidas sob um poste de luz apenas porque há iluminação ali, ignorando o resto do ambiente. Tendemos a notar padrões que fazem sentido para nós, mas esquecemos que a simplicidade é a exceção, não a regra. Então, se a computação quântica pode simular realidades complexas, até onde essa tecnologia pode nos levar? Será que estamos apenas arranhando a superfície de um entendimento mais profundo do cosmos? O que acontece quando finalmente dominarmos essa tecnologia e conseguirmos mapear os segredos mais íntimos do universo? Uma coisa é certa: simular buracos de minhoca é apenas o começo. A complexidade dos problemas que enfrentamos é administrável porque lidamos apenas com probabilidades, não com interdependências absolutas. A vida, como sabemos, é caótica e cheia de variáveis, a menos que nos limitemos a sistemas simplificados, como os usados pelos computadores. Esses dispositivos essencialmente geram sequências binárias, como se estivessem jogando uma moeda ao ar repetidamente. Fazemos isso ligando e desligando transistores, criando padrões de bits. Mas há um detalhe importante: um computador tradicional nunca conseguirá produzir todas as sequências possíveis de bits. Ele segue caminhos mais previsíveis ou simplesmente trava quando o problema extrapola sua capacidade. Isso explica por que modelar fenômenos complexos, como o clima ou processos biológicos, é um desafio. Esses sistemas não seguem regras fixas e previsíveis, pois são influenciados por inúmeras variáveis que interagem de maneira não linear. Os computadores não têm uma inteligência mágica capaz de lidar com tudo isso, eles apenas resolvem problemas que conseguimos traduzir em cálculos gerenciáveis. Nós os projetamos para atuar dentro de limites claros, porque nossa própria capacidade de resolver problemas também opera dentro dessas restrições. No fim das contas, um computador é tão eficiente quanto as regras simples que impomos a ele. A computação quântica, embora pareça revolucionária, não é uma solução universal para qualquer problema. Assim como os computadores
computadores tradicionais foram feitos para processar cálculos dentro de um escopo específico, os computadores quânticos aproveitam princípios como superposição e emaranhamento para realizar certos tipos de cálculos de forma mais eficiente. Por exemplo, fatorar números enormes, algo crucial para a criptografia. No entanto, eles não são dispositivos milagrosos, capazes de resolver todos os desafios científicos e matemáticos. Um computador quântico não decifrará por si só os mistérios do universo. Ele apenas resolverá os problemas para os quais foi projetado, porque são esses que conseguimos estruturar dentro dos recursos disponíveis. Assim como não precisamos saber todas as configurações possíveis de um computador convencional para utilizá-lo, também não precisamos rastrear todas as interações possíveis de um sistema quântico para tirar proveito dele. Então, quando alguém diz que a computação quântica é impossível de entender por causa de suas inúmeras possibilidades, vale lembrar que a própria natureza já é extremamente complexa. O universo não se torna menos intrincado com novas tecnologias, nós apenas encontramos maneiras de traduzir parte dessa complexidade em problemas que conseguimos manipular. A verdadeira questão não é eliminar a complexidade, mas aceitá-la como um fator natural da realidade. Nossos avanços tecnológicos, incluindo a computação quântica, não simplificam o universo, eles apenas nos ajudam a interagir com ele dentro de contextos mais controláveis. À medida que nos aproximamos dessa nova era tecnológica, precisamos deixar de lado os mitos e focar na compreensão real do que esses avanços significam. O futuro não está em respostas mágicas, mas na maneira como aprendemos a formular as perguntas certas.